Então você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre sistemas lineares, beleza? O que é um sistema linear, professor? Como funciona? Como discute? Veja bem, é um assunto muito cobrado por várias bancas, então para você que está se preparando e este assunto faz parte do seu módulo de estudo, vem comigo, fica ligado que nós vamos trabalhar hoje como resolver um sistema linear. Beleza, galera? Bom, sistema linear é algo que está muito presente no nosso dia a dia, em diversas situações do nosso dia a dia. Tá? Na hora que a gente for resolver o exercício, com certeza você vai identificar com situações semelhantes. Então cabe agora nós sabermos como que faz a representação, como que se discute e como que principalmente se resolve um sistema desse tipo. Você certamente já estudou isso lá no ensino fundamental. Professor, eu nunca estudei isso no ensino fundamental. Sim, lá no ensino fundamental, ele recebia uma outra nomenclatura. Ele era chamado de equação do primeiro grau com duas variáveis. Aí a gente tinha um sistema com duas variáveis e duas equações. E lá a gente usava de algumas prerrogativas para resolver aquelas equações, que é encontrar o valor das variáveis. Método da substituição, da adição e, enfim, tinha o da multiplicação, também é um outro método de resolver. Professor, quer dizer que aqueles métodos que eu aprendi lá, eu posso aplicá-los aqui? Com certeza, pode aplicá-los também, ok? Só que, além desses métodos, nós vamos também identificar outras formas de resolver, obviamente usando conhecimentos de matrizes. Então, você certamente já deve ter assistido nossa aulinha de matrizes. Então, lá a gente fala sobre o que é uma matriz, como que se calcula um determinante, e a gente vai precisar muito do cálculo do determinante na hora de resolver sistemas lineares. Então, vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra de Cramer, que é uma regra, é um conjunto de procedimentos de como resolver um sistema. Vamos ver como que nós classificamos e discutimos um sistema, tá? Sem necessariamente resolvê-lo, nós só vamos classificá-los e discutir, e vamos fazer aí alguns exercícios. Beleza? Então vamos lá. Sistema linear, galera. O que é isto, professor? Olha só. Equação linear é toda a equação escrita neste formato. Meu Deus do céu, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticências, ANxN igual a B. Professor, o que é isso? Galera, cada uma dessas letras que estão presentes tem um sentido numa equação. No caso das letras A1, A2, A3, AN, elas representam os coeficientes. Professor, o que é um coeficiente? Coeficiente é um número que está associado a uma variável. A variável é uma letra presente na equação. Geralmente nós usamos a letra X, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Então eu tenho coeficiente e tenho variável. Coeficientes são os números que estão junto com as letras, associado a uma letra. E variável são as letras presentes na equação. Ok? E o B, professor? Quem é o B? O B também é um coeficiente, é um numeral. Tá? Ele é chamado de termo independente. Por que independente? Porque ele não está associado a nenhuma variável. Ele é um termo que aparece sozinho. Professor, mas eu não poderia representá-lo a variável elevado ao expoente zero? Até poderia, só que não convém. Ok? Então nós chamamos ele de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Beleza? Então repetindo, numa equação eu tenho coeficiente, variável e termo independente. Tranquilo? Belezinha, né? Então vamos lá, ó. O que é um sistema linear? Sistema linear, o sistema é dito linear quando ele for composto por equações lineares. Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável.
pode apresentar uma, pode apresentar duas, pode apresentar mais variáveis, ok? Mas no mínimo eu vou ter uma variável. Isso é uma equação. Ela é dita linear quando ela for do primeiro grau, ou seja, o expoente dessa variável vai ser 1. Por isso ela é linear. Tranquilo? Bom, eu vou ter mais de uma variável na equação, professor? Sim, com certeza, porque para se ser considerado sistema, eu vou ter que ter mais de uma variável. Porque se tiver uma variável só, eu não preciso relacionar com outras equações. Então, quando eu digo sistema, eu estou referindo a um conjunto de equações que apresentam duas ou mais variáveis e existe uma relação entre essas equações. Professor, não entendi. Como assim uma relação entre essas equações? Quer dizer que o resultado de uma variável que atende uma equação atende também outras equações. Por exemplo, se na primeira equação eu tenho a variável x e a variável y, e eu tenho uma segunda equação que também tem a variável x e a variável y, e o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, o mesmo valor de y que satisfaz a primeira, satisfaz também a segunda, então eu tenho um sistema de equações. Ah, captei, professor. Então, como que eu posso resumir o que é um sistema? É um conjunto de equações na qual o valor das variáveis presentes satisfazem todas aquelas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho várias equações na qual o valor das variáveis presentes satisfaz todas elas, eu tenho um sistema de equações. Tranquilo? Beleza. Bom, agora a gente já entendeu o que é um sistema de equação. Aqui um exemplo. 2x mais 3y igual a 5. X menos y igual a 2. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho duas equações. A primeira, 2x mais 3y igual a 5. A segunda, x menos y igual a 2. Por que eu dou o tratamento de sistema? Porque o mesmo valor de x que vai satisfazer esta primeira, vai satisfazer esta segunda equação. Se isso for verdadeiro, então essas duas equações, elas vão representar um sistema de equação. Tranquilo? Então veja bem, aqui um outro exemplo. 2x mais 3y menos z igual a 5. X menos y mais z igual a 2. Menos 5x menos 3y mais 4z igual a 10. Quantas equações eu tenho aqui? Eu tenho 3 equações. Quantas variáveis eu tenho? 3 variáveis. Quais são elas? X, y e z. Correto? Isso aqui representa um sistema de equação? Representa, desde que o mesmo valor de x que satisfaz a primeira, satisfazer a segunda e satisfazer a terceira também. Se isso não acontecer, então não é um sistema, ok? Pode ser um conjunto de equações, mas não satisfaz a condição de sistema, beleza? Então nós dizemos que esses sistemas são chamados de lineares. Observem que o expoente dessas variáveis é tudo 1, ok? Beleza. Agora a gente já sabe como identificar um sistema linear. Vamos lá. Observação, galera. Eu tenho aqui um sistema de equações, né? E esse sistema ele pode ser representado de forma matricial. Como assim, professor? Como que eu represento um sistema de forma matricial? É quando eu utilizo os valores numéricos presentes no sistema e represento eles através de uma matriz. Lembram quando a gente estudou matriz? O que é uma matriz? Matriz é um conjunto de valores dispostos em linhas e em colunas, envolvidos por chaves, por parênteses, ok? Por uma barra, enfim. Olha só, quem são os números aqui? 3, 2, quando não aparece nada é 1. 1, menos 1, 3. 5, 2 e 1. Toda vez que eu tenho uma letra e não aparecer nenhum número associado a ele, eu considero sempre o número 1. Então está aqui, ó, eu representei esses valores dentro de um parênteses. Então eu estou representando ele de forma matricial.
Os valores 1, 2 e 7 são os termos independentes, que está depois da igualdade. E x, y, z é a matriz das variáveis. A matriz das variáveis x, y e z, porque eu tenho 3 variáveis. Então, como que eu represento esse sistema? O produto desses valores por essas variáveis vai dar como resultado esses valores que são os termos independentes. Professor, mas eu tenho que fazer esse cálculo aí? Não. Nós só estamos mostrando que esta representação de sistema pode aparecer expressa dessa forma. O que eu quero que você entenda aqui, prezado aluno? Que o sistema ele pode aparecer assim ou pode aparecer assim. E cabe a você identificar que esta forma de representar e esta é a mesma coisa, só que esta forma é chamada de forma matricial, beleza? Nesse caso, eu tenho que fazer esse produto, e a gente já aprendeu como é que faz um produto de matrizes, multiplica a primeira linha, primeira coluna, e aí vai igualar ao primeiro valor, e assim a gente vai procedendo, tá? Na aulinha de multiplicação já falamos sobre isso. Desenvolvendo esse produto, nós chegamos nesse resultado aqui, ok? Bom, então pode aparecer assim ou assim. Veja bem, esta forma de representar, ela é chamada de forma matricial completa. É quando eu coloco dentro de uma única matriz todos os valores numéricos. Observe que eu coloquei todos os coeficientes, que são os números associados às letras, e na última coluna eu indiquei os termos independentes. Então essa representação é chamada de forma matricial completa. Beleza. A matriz constituída somente pelos coeficientes é chamada de matriz principal. Então guardem bem esse nome, porque por diversas vezes nós vamos ter que usar desta matriz principal no auxílio da nossa discussão. Daqui a pouquinho você vai entender o que é discutir um sistema. E para fazermos essa discussão, nós vamos ter que ter a matriz principal e, a partir dela, desenvolver uma série de cálculos, ok? Então, o que é a matriz principal, galera? Matriz principal é a matriz formada pelos coeficientes, ou seja, pelos números que estão associados à letra. Isso aqui, ó, é a matriz principal. Somente isso, fora aquilo, só isso. Observem, junto com o x está o 3, o 2 e 1. 1 menos 1 e 3, 5, 2 e 1. Viram? Então, isso é a matriz principal. Você tem que aprender a montar isso daqui, tirando daqui. Tranquilo? Bom, continuando ainda na questão de observação, se o número de equações é igual ao número de variáveis e o determinante da matriz for diferente de zero, o sistema recebe o nome de normal. Galera, então, quando que um sistema é normal? Quando a quantidade de variáveis presentes for igual à quantidade de equações. Essa é a primeira coisa. Até porque, se isso não for verdadeiro, galera, eu não consigo resolver o sistema. O sistema, para ele ter solução, um dos critérios, não é o único, tá? Um dos critérios é que a quantidade de variáveis seja igual à quantidade de equações. Por exemplo, se eu tenho a variável x e a variável y presente numa equação, para que eu consiga resolver, eu tenho que ter uma outra equação para poder fazer essa comparação, ok? Duas variáveis, duas equações. E se eu tiver 3 variáveis, x, y e z? Aí eu vou ter que ter 3 equações para poder fazer esse comparativo. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados,
ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.